Abençoados! Saudações novamente! Como sempre, é um privilégio falar com vocês todas essas maravilhas que nos colocam em uma expectativa tão gloriosa. E se sente que estamos tão perto desse dia onde nos entregarão nosso galardão? Eu estou tão gozosa porque sinto que essa mudança já vem logo. E tenho tido umas experiências bem tremendas com o Rei, e o que vem, abençoados, é tão tremendo, vocês vão se gozar tanto. É um gozo eterno que não tem fim, imaginem, papai. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema que compartilhou conosco Hugo na quarta. E evidente é como o corpo se ajuda mutuamente. Com essas revelações que demos a Hugo, me ajuda muito, porque da mesma maneira que aconteceu com o Rei, fica difícil para mim dizer quem sou. E tendo vosso irmão Hugo com tantas evidências irrefutáveis, tenho que me submeter, mas me custa. Então, por isso é que sei que estamos tão pertinho de ver um evento bem grande. Hugo compartilhou conosco sobre essas 3 etapas de comparação para o tempo de agora com o tempo de Josué: a introdução, a conquista e a distribuição. Agora entendo por que o Rei quis que eu mencionasse borrão e conta nova, porque estamos em uma nova glória e uma nova dispensação. Hugo nos compartilhou em Josué, capítulo 3, verso 3 e 4, onde fala da arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e que haviam umas instruções sobre ela. Vamos vê-las. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes levitas que a levam, vós saireis de vosso lugar e a seguireis. Para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto vós não haveis passado antes de agora por esse caminho, mas haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos acerqueis a ela. Que curioso que na Bíblia em espanhol é el arca, masculino, mas no final do verso 3 diz: vós saireis de vosso lugar e a seguireis. E no verso 4 diz: para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto vós não haveis passado antes de agora por este caminho. Antes de tudo, o Senhor se refere à sua arca como ela, e obviamente é de muito valor para o Senhor, porque ninguém podia tocá-la. Era sagrada para Deus. Bom, as duas, a arca e o anjo do Senhor. E por que não diz la arca se está falando dela? Se supõe que se é el arca, se diz o seguirei. Portanto, essa arca pode ser usada em linguagem figurada, comparando-me, seu arcanjo, com a arca. E também diz que nunca passaram por esse caminho. Em outras palavras, vocês não tinham escutado o que lhes estou falando? Porque não se sabia este caminho para a transformação? Porque o que nos levaria à transformação saiu de seu véu. E de que outra maneira saberíamos se não temos uma boca para escutar? Eu sou a voz de Deus na terra, como antes foi ele. Moisés os levou até o lugar onde eles tinham que ir, mas Josué é o que os introduz nesse lugar novo. Vocês nunca haviam escutado o que eu lhes falei, e essa é a comparação que Hugo usava sobre os paralelismos entre ambos. Ele dizia que se o arcanjo Miguel não se levantasse e começasse a falar-lhes essas coisas novas, vocês não saberiam chegar à terra prometida, porque só foram dadas a mim instruções de como chegar. Imaginem! Todas essas pessoas que não quiseram seguir conosco agora estão dando voltas no deserto por mais 40 anos. E isso de que haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos acerqueis a ela, é uma comparação de que ninguém pode me tocar, nem a meus filhos que estão presos na videira. Agora vamos ver o que diz sobre essas pessoas que estiveram com o arcanjo Miguel e se apartaram, em Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6.
Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram partícipes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando de novo para si mesmos ao Filho de Deus e expondo-lhe a vitupério. É impossível, não há maneira, nem possibilidade que os que foram uma vez iluminados com essa luz, que provaram do dom celestial a sabedoria oculta e foram feitos partícipes do Espírito Santo, e já sabemos que o Espírito Santo é a esposa de Deus, a que esquadrinha o mais profundo, sejam outra vez renovados. Na versão Jerusalém diz, saborearam as boas novas de Deus e os prodígios do mundo futuro. Eles só puderam saborear esta boa palavra de Deus, que te diz que Deus tem esposa e tem filhos, te revela mistérios que ficaram sem ser revelados. Essas são as boas novas que nunca escutaram. Mas quando caiu em seus ventres, melhor dizendo, quando lhes foi dito que essas palavras teriam que ser postas em prática e vivê-las, que é andar em sua ordem ou de sua maneira, aí foi amarga em seus ventres. A quem se deu muito, muito se pedirá, e a quem se confiou muito, se pedirá mais. Então, apesar de estar escutando o que saiu da graça, o mesmo trono onde fala Deus, e apesar de ter ouvido palavras inefáveis, boas novas para levá-los à transformação, recaíram? É impossível que se renovem outra vez, pois estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo a vitupério. Na versão Jerusalém diz, expondo a infâmia. O que todos eles fizeram comigo publicamente foi uma infâmia, um vitupério, dizendo que eu estou mentindo e que Deus não tem esposa, e com sua língua mentirosa diz que eu só quero dinheiro. Falaram coisas feias, repudiando-me e odiando-me publicamente. Veja quão grande é essa infâmia, que é o mesmo que dizer que essa humilhação de nos colocar em um corpo de morte, que o que fizemos por amor a eles também foi em vão. Quando fizemos para que todos pudessem ter um acesso direto e ampla liberdade para entrar no lugar santíssimo. Isso é o mesmo que fizeram com Maria. Sigamos lendo, versos 7 ao 12. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Aí está o lavrador limpando seus ramos. Verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e está próxima a ser amaldiçoada, e seu fim é ser queimada. Mas quanto a vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e que pertencem à salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, e o trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e servindo-lhes ainda. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma solicitude até o fim, para a plena certeza da esperança, a fim de que não sejais preguiçosos, senão imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Se você é uma dessas pessoas que dizem que já não temos que fazer mais nada, a igreja já está edificada e é só esperar a transformação, como estão todos os que se foram quando se manifestou o arcanjo ou antes, são preguiçosos, porque Jesus foi claro quando ele disse: meu pai até agora trabalha e eu trabalho, meu esposo até agora trabalha e por isso eu trabalho e não somos preguiçosos. Ah, e isso era em um dia do repouso, estamos agora no dia do repouso. Hugo leu um verso em Josué que diz como essas pessoas que trataram de reconstruir a Jericó seriam malditos. E veja como se compara hoje com essas pessoas que levantaram Jericó agora em José Luís, capítulo 6, verso 26.
E naquele tempo fez Josué um juramento, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. O véu é Jericó, e ele lhes diz: Maldito diante de Melquisedeque Miguel seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Em outras palavras, malditos são todos os que se levantaram e diante de Melquisedeque Miguel reedificaram ao véu, que foi tirado do nosso meio para poder entrar à terra prometida, ou a transformação. Jericó foi a primeira cidade que eles receberam quando entraram na Terra Prometida, mas primeiro tinha que ser derrubada, porque haviam muitos idólatras, fornicadores e adúlteros. Em outras palavras, eles tinham seus olhos carnais e viam um véu, e sem o véu não podiam ir adiante. E viram como vão terminar todos os que voltaram a levantar esse véu depois que ele o tirou do meio por amor a nós. Diz que se alguém reconstrói a Jericó, Deus fará que morram todos os filhos dessa pessoa. Filhos amados, por favor, entendam uma coisa. Essas palavras parecem duras, mas Deus é o dono de tudo e é o juiz justo e só julga com justiça. E o que para o mundo que não conhece Deus parece uma tragédia, para os que sim o conhecem, sabem que isso é o justo, o perfeito. Aqui a carne para nada se aproveita. Deus é espírito e nós também. Lembrem-se, seu temor e seu medo é só para com Deus, e sua ira não é conosco, senão sua eterna misericórdia, Abba Pai. Quando Josué disse todas essas coisas, Deus estava com ele e mandou dizê-las. Veja como diz no verso 27. Estava, pois, o Senhor com Josué, e seu nome correu por toda a terra. Da mesma maneira, hoje o Senhor está com Miguel, e meu nome está correndo por toda a terra. A única maneira que Josué pôde maldizer ao que levantasse Jericó de novo é se o Senhor desse instruções de dizê-lo. Da mesma maneira, eu não me atrevo, pela minha própria conta, a dizer algo assim, unicamente se o Senhor me dê as instruções. Mas que lindo que os que obedeceram Josué e entraram, viveram uma vida em repouso e paz, e ninguém pôde afrontá-los. Esses dias estamos vivendo, já se cumpriu e estamos só esperando que o Senhor saia a nosso encontro, como fez com Abraão. Vamos ver em Hebreus capítulo 7, verso 1 em diante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu a receber a Abraão, que voltava da derrota dos reis, e o abençoou. Na versão Jerusalém diz que saiu ao encontro de Abraão. Se saiu ao encontro, quer dizer que se manifestou com sua imagem celestial. Melquisedeque não foi um véu, porque se fosse um véu, teria princípio e fim de vida, genealogia, como todos os homens. E um véu é o que Deus usa para se esconder, e de Abraão ele não se escondeu, senão que saiu ao encontro. E por que saiu ao encontro depois da derrota dos reis? Lembrem-se, amada, que a Bíblia foi escrita para nosso ensinamento e para poder comparar e colocar ou acomodar o espiritual ao espiritual. As coisas escritas são para que eu, o anjo do livrinho, o Consolador, o Espírito Santo, possa explicar tudo sobre seu Pai. E eu sou a única que pode ir desde Gênesis a Apocalipse para recordar e ensinar todas as coisas de Deus. Então, esses reis que Melquisedeque derrotou foi uma figura do que fez na mente de muitos, mas todavia falta derrotar os que se levantaram. O da Pérsia, seus príncipes, e o da Grécia, que também se levantaram contra Melquisedeque Miguel, estão derrotados. Só estamos esperando o tempo perfeito para que se manifeste essa derrota, e vocês vão ver, ou a vocês vão contar. Então, depois da derrota, saiu ao encontro e o abençoou. Esse abençoou é figurativo para nós como a promessa da transformação.
Vejamos os versos 2 ao 4 para ver o que mais diz. A quem deu Abraão os dízimos de tudo, cujo nome significa primeiramente Rei de Justiça e também Rei de Salém, isso é, Rei de Paz. Por que seu nome significa primeiramente Rei de Justiça e também Rei de Paz? Porque você tem que entender claramente que Deus é justo. E se você vê tudo que você já passou, ou que está passando, ou que vai passar com justiça de Deus, então você vive em paz todos os dias da tua vida. Porque você entende que teu Deus sabe o que é justo para ti, se é que teu Deus e Rei é Melquisedeque Miguel. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Se existissem os extraterrestres, esse não é Deus, mas sabemos que não existem os extraterrestres, e você entende que o único que não pode ter princípio nem fim de vida, nem pai nem mãe, sem genealogia é Deus mesmo? E por que diz que, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre? Porque, na verdade, o filho é a esposa e ela é da mesma maneira que Melquisedeque. Aí diz que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. E também jurou que sua esposa é sacerdote para sempre. Claro, porque os dois são um. Não pode ser que haja dois sumos sacerdotes para sempre, se Melquisedeque já é? Depois falaremos mais sobre isso. Temos tantas evidências e tantas coisas lindas para mostrar, mas vamos pouco a pouco, que o tempo é nosso. Nós não morremos, somos eternos. Imagine deuses do Deus vivo. Papai. Verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Então Abraão entregou a semente dos despojos, o dízimo dos despojos. Diz na versão Jerusalém que deu o dízimo do melhor dos despojos. E quem é o único que exige o melhor da semente? Deus, que sempre exigiu do homem o melhor para ele. A semente de Caim não agradou, mas a de Abel sim, que beleza! Então está claro que quando o rei e eu terminemos com esses reis que se levantaram contra nós, então ele sairá ao nosso encontro e entregarei todo o melhor dos seus despojos, porque vem acompanhado de justiça, amor, paz, gozo, alegria e tudo que dá o Espírito. Assim vocês semeiam ao Senhor, e sua semente é agradável e aceita, é aroma suave. Agora vamos escutar a terceira parte desse tema tão tremendo que vosso irmão Hugo Guevara nos compartilha. E nos vemos na última parte, na quarta. Um abraço e nos vemos logo, abençoados com todas as bênçãos. Adiante, Hugo. Uma saudação muito especial ao meu pai e Deus, Melquisedeque, a minha mãe, o Arcanjo Miguel Lisbeth e a todos os abençoados que neste momento sintonizam este programa. Para o dia de hoje, trazemos a terceira edição, a qual intitulamos O Arcanjo de Melquisedeque. O objetivo deste tema, abençoados, fundamentalmente é mostrar alguns cenários bíblicos onde se mostra o Arcanjo Miguel. É muito importante que vocês revisem todos esses pontos que estamos tratando, porque, repito, o grande objetivo destas edições é que vocês tenham claro que, como ministério de nossa mãe Lisbeth, o Arcanjo Miguel está referendado na palavra. Não é uma questão, como alguns quiseram presumir ou mencionar, de que é algo inventado, que é um capricho. Não. Isto é uma coisa muito séria e muito importante e que precisamente para estes tempos nós, os entendidos, pudemos compreender. Para dar desenvolvimento a esta temática, trago vários pontos onde, como diz o título, a ideia é mostrar estes cenários bíblicos onde o Arcanjo Miguel é mostrado. Quando nós observamos, por exemplo, o primeiro ponto que vamos desenvolver é o Arcanjo Miguel é anunciado desde Moisés. Imaginem vocês, porque há uns paralelos
que não podemos esquecer, há uns paralelismos que vocês na Bíblia jamais podem desconhecer, porque como a própria palavra explica, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, como provas para nós os que alcançamos os finais dos séculos. Então, para isso, quero convidá-los a que revisemos Êxodo capítulo 23, versículo 20. Diz da seguinte maneira: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu preparei. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os destruirei. Observem vocês que há vários detalhes que só nessa passagem bíblica nos permitem entender muito do que hoje está o Arcanjo Miguel desenvolvendo. Por exemplo, quando fala de que irá diante de ti, esse anjo, diz papai a Moisés, esse anjo irá diante de ti. Isso já nos evidencia que vai haver uma pessoa, um personagem que irá diante do povo, guiando, levando, passando pelo deserto. Atente que ele nem no deserto os deixou só, e muito menos na terra prometida. Havia um anjo ali. Mas que é importante o que diz esse: para que te guarde no caminho e te introduza, imagine você, e te introduza no lugar que eu preparei. Se vocês seguem observando nos versículos 20 e versículo 23, diz: eis que eu envio o meu anjo, e logo diz: porque o meu anjo irá diante de ti. Se vocês observam aí, está um detalhe gramatical que a pessoa às vezes passa por cima, mas não se deve passar por cima porque por alguma razão foi colocado aí. O detalhe gramatical é que a palavra anjo está em maiúscula, fazendo referência de que esse anjo é uma pessoa. Mas da mesma maneira, quando vamos ao versículo 21, nos diz: guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Quando a pessoa observa este detalhe, se dá conta que esse anjo ia dar umas instruções e que essas instruções poderiam perfeitamente serem assumidas em submissão ou em rebeldia. Algo muito similar ao que hoje tem acontecido. E mais, se vocês continuam, diz aí claramente, não lhe seja rebelde, ouça bem, porque não perdoará vossa rebelião. Que é importante, porque quando diz que esta parte devemos tê-la em conta, é porque haveria uma mensagem da parte desse anjo. Uma mensagem que produziria, repito, ou submissão ou rebeldia. E hoje em dia essa mensagem, que já está sendo pregada pelo Arcanjo Miguel, é uma mensagem que seu conteúdo fundamentalmente é o Evangelho Eterno. E esse Evangelho Eterno que hoje estamos recebendo, bom, nós o recebemos em submissão, mas também vimos que há um grupo que se rebelou contra ele. Então, simplesmente, observem vocês quão importante é entender esse paralelismo, essa comparação. Essa parte finaliza dizendo: meu nome está nele. Bom, entendemos que Deus é 2 em 1. Sim, e que quando nós, em um determinado momento, estamos submetidos ao Arcanjo Miguel, direta e estritamente estamos submetidos a Melquisedeque, a Deus mesmo. E ao contrário, o rebelar-se contra Miguel é ir contra, em rebelião contra o próprio Deus, Melquisedeque. Então, ter em conta esses detalhes, porque, repito, para isso,
Para isso ocorreram essas coisas, a própria Bíblia, repito, diz, a própria Bíblia está dizendo tudo isso ocorreu como exemplo para nós, para demonstrar-nos, para que levemos em conta, para que não cometêssemos os mesmos erros, para que não fôssemos cair no que caiu o povo judeu. Vimos todas as consequências de desobediência, as consequências que vieram por essa desobediência, igual o mistério da mesma maneira que em seu momento o edificador nos ensinou a todos e que nós aprendemos dele. Outro ponto nesses cenários bíblicos que encontramos o arcanjo Miguel é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, o perito arquiteto que, pois, tão importante foi em seu momento, porque foi graças ao que ele escreveu que pôde se desenvolver toda a dispensação anterior do edificador. E observem vocês que para isso vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8, onde Paulo escreve da seguinte maneira: Estou maravilhado de que tão depressa veis se distanciado do que vos chamou a graça de Cristo, para seguir um outro evangelho. Não que haja outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas se ainda um de nós, e aqui vem o ponto, mas se ainda um de nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente do que temos anunciado, seja anátema, seja maldito. Olha que interessante. Quando você reflete sobre o que está escrito, em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo que um anjo não poderia vir pregar-nos. Pelo contrário, adverte que ou eles, Paulo e seu pessoal, seus discípulos, ou um anjo do céu poderia pregar este evangelho, poderia pregar o evangelho. O ponto não é quem pregue, o ponto é o que está pregando. É diferente o evangelho que esse personagem angelical, celestial, ou essa pessoa, esse ser humano, discípulo de Paulo, prega, é diferente? Então isso é anátema. Mas que possa pregá-lo ou um anjo do céu, na pessoa que hoje estamos vendo, nosso arcanjo Miguel, pois homem é completamente viável e Paulo anunciou. Agora bem, vocês sabiam que João viu esse anjo que o apóstolo Paulo descreveu em Gálatas? Simples. Vamos a Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Ali João descreve esse anjo. Vi voar pelo meio do céu a outro anjo, que tinha o evangelho eterno. Olha, um anjo com evangelho, ou seja, que se cumpre o que disse Paulo. Um anjo que tinha o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores. Atente que não era simplesmente que ele levava nas mãos o evangelho. Não. O levava com um propósito, com um objetivo. Qual era? Pregá-lo aos moradores da terra. Ouça bem, pregá-lo, ou seja, que um anjo pode sim pregar a nós. Mas o que levava? O evangelho eterno. Para pregá-lo aos moradores da terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Isso se alcança através da internet, que é o que estamos vendo hoje em dia. Calqueios, domingos e quartas, onde aparece nossa mãe com um tema, um mistério, uma nova revelação, comida ou maná escondido. Aí está o evangelho eterno. Mas a coisa não para aí. Há outro detalhe, há mais detalhes. Preste atenção, o arcanjo Miguel, Lisbeth, é o anjo do livrinho que descreve Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Observem. Vi descer do céu a outro anjo forte, envolto em uma nuvem com o arco-íris sobre sua cabeça. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Tinha em sua mão um livrinho aberto e colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Quando os 7 trovões emitiram suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. E o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e as coisas que nele há, e a terra e as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nele há,
que não haveria mais demora, senão que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, atenção nesse detalhe, o mistério de Deus se consumará como ele anunciou a seus servos, os profetas. Que interessante! Há vários detalhes aí que vale a pena ressaltar. Um deles, pois faz referência a 7 trovões. 7 trovões são 7 mensagens que trazem mistérios. Por qual razão mistérios? Atente que quando João tentou escrever, lhe disseram, não, fique quieto aí, não vai escrever nada porque isso está selado. Agora, quais são esses mistérios? Bom, nos encontramos com temas como Unânimes com o Senhor, parte 1, Unânimes com o Senhor, parte 2, O Tesouro Escondido, Trazidos desde o Ventre, O Mistério de Deus, o Pai e o Filho, A Videira Verdadeira, a Luz do Mundo, que quando vocês observam o conteúdo dessas temáticas, há uma série de mistérios, isso está rico em mistérios aí, foi descoberta uma quantidade impressionante de mistérios. Que quem os trouxe? Bom, o anjo do livrinho, que é o evangelho eterno, o qual tinha que ser pregado aos moradores da terra. Mas há um detalhe que muito chama atenção. Quando fala que nos dias do sétimo anjo, quando ele comece a tocar a trombeta, recordemos esse conceito de tocar trombeta, ou seja, quando começa a emitir essas mensagens, o mistério de Deus se consumará como ele anunciou a seus servos os profetas. Vejam vocês que nós, conforme ao que está escrito em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, é muito claro quando nos diz que vai haver um toque. Faço esta referência para que vocês a tenham presente. Vai haver um toque de uma trombeta final. Estamos esperando a trombeta final. Essa trombeta final não foi tocada nos dias do edificador. Se a trombeta final tivesse sido tocada nos dias do edificador, imediatamente haveria se efetuado a transformação. Porque aí diz precisamente que há um mistério. Diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados à trombeta final. Onde diz precisamente que os mortos ressuscitarão primeiro e logo nós, os que tenhamos ficado, seremos transformados juntamente com eles. Então quer dizer, estamos esperando todavia um trombetaço final, uma mensagem final. E até onde eu tenho entendido, e vocês também o têm claro, a única pessoa que neste momento está tocando a trombeta se chama o Arcanjo Miguel. Lisbeth, nossa mãe. Estamos esperando essa mensagem final, essa trombeta final. Da mesma maneira, nos encontramos com outro cenário. O Arcanjo Miguel é o anjo com o selo do Deus vivo. Veja que interessante. Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 4. Depois disso vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, que detinham os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra nenhuma árvore. Vi também outro anjo que subia de onde sai o sol e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado em suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Abençoados, quando fala de selo, é um selo que seria colocado na testa destes 144.000. Temos que entender o que é selo. O selo basicamente era algo que nos tempos bíblicos, na história antiga, continha o anel do rei. E aí havia um selo, aí ele tinha uma marca, aí estava seu nome. Quando ele enviava um rolo com uma mensagem, utilizava a cera para selar e colocava sobre a cera fresca, colocava seu selo aí, estava seu nome. Este selo nos colocaram na mente, é o nome Melquisedeque Miguel, o nome de Deus. O selo de Deus. Quem fez isto? Este trabalho foi desenvolvido pelo Arcanjo Miguel. Por isso é bem claro que tenhamos em conta que esse é o anjo com o selo. Então, observando todos esses antecedentes, todos esses cenários,
Na primeira parte, porque esta é a primeira parte de todos esses cenários. No próximo programa vamos fazer a segunda parte, onde vamos mostrar um pouco mais, outros detalhes mais, outros cenários. Pois simplesmente ter em conta de como na própria palavra aparece o desenvolvimento do ministério do Arcanjo Miguel. A verdade é que me agrada muito poder compartilhar com vocês todas essas temáticas, porque é um tempo muito especial, é um tempo muito precioso e quero convidá-los a que estejam muito atentos à próxima edição, porque, como lhes disse, é o complemento, outros detalhes mais, que percorrem os cenários onde aparece o ministério desenvolvido de nosso Arcanjo Miguel, nossa Mãe Lisbeth. Les convido, então, para a próxima edição, declarando-os abençoados com toda a bênção, no nome de Melquisedeque Miguel.